Em 1990, Nelson Mandela finalmente é liberado da prisão Victor Verster, após 27 anos. Sua liberação é mal vista por racistas que o consideram um terrorista, mas inspira as pessoas negras a lutarem mais pelos seus direitos, colocando o país à beira de uma guerra civil. Mandela faz um discurso pedindo a todos que abaixem suas armas, porque ele acha que o país deve trabalhar junto. 4 anos depois, as pessoas negras finalmente conseguem votar, e isso permite que Mandela se torne presidente. Sendo uma figura tão importante, no entanto, não tira sua modéstia. Ele faz sua própria cama, aprende os nomes de todos os seus funcionários e de suas famílias, e ainda faz sua caminhada matinal todos os dias, embora agora 2 guarda-costas o acompanhem. As pessoas brancas ainda não estão felizes com esses resultados, e os jornais se perguntam se ele é capaz de governar o país. Entre as pessoas contra Mandela, estão os pais de Francois, o capitão do time nacional de rugby, que tem que lidar com a reclamação de seu pai sobre seu filho perder qualquer possibilidade de ter um futuro bom, porque os negros estão no comando. Durante sua primeira manhã no escritório, Mandela percebe muitas mesas vazias e outros funcionários arrumando suas coisas. Os homens brancos estão falando sobre serem demitidos também. Ele convoca uma reunião e diz a todos que eles são livres para ir, se isso é o que desejam, mas ninguém está sendo demitido por sua língua ou a cor de sua pele. Essa neutralidade inclui contratar policiais da Special Branch para sua equipe de guarda-costas, que agora precisa de mais homens agora que ele é presidente. Os guardas negros não aprovam essa ideia e lembram Mandela que esses são os mesmos caras que há pouco tempo tentaram arrasta para cima eles. Mas para Mandela, a mensagem que ele envia em público é importante. Se ele quer uma nação arco-íris, ele deve ser um exemplo de reconciliação, pois o perdão remove o medo. Essa ideia ainda não é bem recebida pelos guardas negros, mas eles farão como Mandela diz, e ensinarão aos novos guardas como cuidar bem de seu novo presidente. Por exemplo, Mandela sempre quer que eles sorriam quando afastam as pessoas. A primeira missão realmente complicada para os guarda-costas é proteger Mandela durante um jogo de rugby, o time nacional, chamado Springbok, contra a Inglaterra. Os Springbok é um time composto por jogadores brancos, exceto por Chester, e a maioria de seus seguidores são contra Mandela. De fato, a situação é tão tensa que os sul-africanos negros torcem pela Inglaterra em vez de seu próprio time. Mandela confia em seus guarda-costas, no entanto, e ele não tem medo de entrar em campo para apertar as mãos de ambos os times, enquanto ignora as vaias que recebe de certas pessoas. Para defender seu ponto, ele se aproxima do público e agradece aos brancos que estão vestindo a nova bandeira por seu apoio. Seus guarda-costas o levam embora antes que ele pudesse ser atingido por um copo jogado por um odiador na multidão. Infelizmente, os Springboks perdem a partida, o que apresenta um futuro sombrio para a Copa do Mundo, que acontecerá em um ano aqui mesmo na África do Sul. Mais tarde na TV, o comentarista esportivo Johan diz que os Springboks trouxeram vergonha à sua nação e que não merecem vestir verde e dourado. Ele pode ser apenas um homem, mas é muito influente entre os fãs de esportes. Para terminar o dia em uma nota ruim, Mandela recebe uma mensagem de sua filha, dizendo que ela está cancelando sua visita neste fim de semana, sem explicar por quê. Os Springboks estão sendo vistos em uma luz tão ruim que um menino negro pobre recusa aceitar a doação de uma camisa dos Springboks porque ele será espancado se a usar. No dia seguinte, o Conselho Sul-Africano de Esportes, dominado por negros, tem uma reunião onde decidem que os Springboks devem perder a cor, o emblema e o nome. Ignorando o aviso de sua secretária sobre o que isso poderia fazer à sua reputação, Mandela decide interromper a reunião do conselho e oferece um discurso pedindo apoio para os Springbok, que ele respalda com sua própria experiência na prisão. Ele estudou os homens brancos que o prenderam para saber como vencê-los, mas agora, eles não são mais inimigos. Eles devem ser uma nação unida. Se eles tirarem o time de rugby deles, os negros estariam provando que são os selvagens que acreditavam ser. No final, a proposta de Mandela vence graças a apenas um voto de diferença. Infelizmente, os Springboks perdem sua próxima partida também. Mandela começa a viajar para outras nações com sua mensagem,
incluindo os EUA, Japão e um discurso para a ONU. Quando ele retorna, também retornam suas caminhadas matinais, mas seu humor azeda um pouco quando um de seus novos guarda-costas pergunta sobre sua família. Chateado, Mandela retorna para a casa, e o guarda-costas negro tem que explicar ao novato que Mandela está separado de sua esposa e filhos. Mais tarde, durante o café da manhã, Mandela encontra algumas grandes notícias no jornal. A taxa de criminalidade está aumentando no país, e o técnico e o gerente dos Springboks foram demitidos. François continua como capitão, no entanto, o que agrada Mandela. Algumas horas depois, no escritório, Mandela recebe seu primeiro contra-cheque e fica chocado ao ver quão alto ele é. Então, ele decide doar 1/3 dele para a caridade, esperando que outros políticos façam o mesmo. Ele também convida François para um chá para discutir o futuro dos Springboks. François explica que lidera pelo exemplo, com o qual Mandela concorda, mas ele também aponta que o time precisa de alguma inspiração para se apresentar no seu melhor. Quando François sai, ele chega à conclusão de que Mandela está pedindo que ele vença a Copa do Mundo. Algum tempo depois, Mandela consegue ver sua filha novamente, mas ela está brava com ele por contratar os policiais que forçaram a família para fora da casa quando Mandela estava na prisão e corta a conversa. Depois, Mandela chama um especialista em esportes para aprender mais sobre a Copa do Mundo de rugby, e ao ouvir que as partidas serão assistidas por bilhões, ele elabora um plano para mostrar o verdadeiro sul da África ao mundo. Enquanto isso, os Springboks estão treinando duro quando o chefe de relações públicas vem com um grande anúncio. O time estará conduzindo clínicas de treinamento em vilarejos por todo o país. Os jogadores odeiam a ideia, mas têm que obedecer porque a ordem vem de Mandela e François, como capitão, apoia o plano. No dia seguinte, o time é levado para uma das cidades mais pobres da área, recebendo a dose de realidade de que precisavam. As crianças que eles estarão treinando hoje só reconhecem Chester e o recebem com aplausos, mas conforme as horas passam, tanto as crianças quanto os jogadores se divertem muito juntos. No final do dia, o time se aposenta depois de deixar um cartaz com o slogan da campanha de Mandela: "Um time, um país". Essa sessão de treinamento mais tarde aparece nas notícias e Mandela mostra isso ao seu gabinete, explicando como vale por 100 discursos. Os Springboks começam a voar em um avião com o rosto de Chester nele, que também faz parte da campanha. Já há mais apoiadores negros esperando por eles em cada aeroporto, e Johan se chama de cautelosamente otimista. Mandela começa a memorizar o nome de cada jogador para cumprimentá-los corretamente e aparece no programa de Johan para incentivar o apoio à equipe nacional. Os Springboks fazem sua corrida matinal nas ruas para serem vistos por todos, e François tenta convencer seu time a aprender a cantar o hino nacional corretamente, já que eles geralmente apenas mexem os lábios. Infelizmente, os outros jogadores recusam. No dia antes do primeiro jogo da Copa do Mundo, Mandela visita os Springboks e deseja a todos boa sorte com um aperto de mãos e usando os nomes certos. François explica que Chester não está lá porque está machucado, e Mandela presenteia ele com um pedaço de papel onde escreveu Invictus, um poema que o manteve inspirado na prisão. No dia seguinte, Mandela assiste à partida e celebra tanto quanto o restante do público quando os Springboks vencem a Austrália. Mais tarde naquela noite, Mandela comparece a uma festa elegante enquanto o time comemora em um bar. No entanto, François lembra a todos que eles ainda precisam acordar às 6 da manhã. Na manhã seguinte, François os guia por uma nova rota para alcançar o porto, onde o time pega um barco para visitar a Ilha Robben, onde Mandela passou seus primeiros 18 anos de prisão. François consegue ver a minúscula cela de Mandela e fica impressionado que o presidente pôde passar tantos anos lá e ainda ser capaz de perdoar aqueles que o prenderam. Na próxima vez que os guarda-costas vão buscar Mandela para sua caminhada matinal, eles o encontram inconsciente fora da casa. O médico diz que o estresse finalmente o afetou, o que significa que Mandela não pode assistir à próxima partida. Mas Chester vai, e os Springboks vencem Samoa. A próxima partida é contra a França, e os Springboks os vencem sob chuva pesada, enquanto Mandela conduz negociações comerciais no exterior. Agora que o time alcançou as finais, no entanto,
entanto, Mandela garante que sua agenda está livre para que ele não perca. A Inglaterra perde as semifinais. Então o adversário dos Springboks será os temíveis All Blacks da Nova Zelândia. As vitórias estão tendo o efeito que Mandela queria, e toda a nação agora está torcendo pelos Springboks. O efeito pode ser visto nos pequenos gestos também. Os guarda-costas de Mandela começaram a jogar rugby juntos, com sua desconfiança congelada deixada para trás, e quando François consegue ingressos para sua família, ele inclui um para a empregada negra. Depois de solicitar um relatório sobre a história dos All Blacks, Mandela entende por que eles são tão temidos e começa a pensar em maneiras de inspirar os Springboks de uma maneira tão poderosa quanto a haka dos All Blacks. Na manhã antes da partida final, os Springboks fazem sua última corrida e todos os vizinhos saem para mostrar seu apoio. O estádio está incrivelmente lotado com pessoas de todas as cores, incluindo o menino que recusou a camisa. Johan também está lá, falando sobre o time de uma maneira muito mais positiva agora. Os guarda-costas estão mais cautelosos com sua operação por causa da grande multidão, mas ficam assustados quando um avião começa a voar perigosamente perto do estádio. Felizmente, é um alarme falso. O avião está apenas voando baixo para mostrar uma mensagem de boa sorte do presidente antes de ir embora em segurança. O gesto é um sucesso entre o público, que se prepara para receber os Springboks com uma ovação de pé. Mais uma vez, Mandela entra em campo para apertar as mãos de ambos os times, mas desta vez, ele deixou a neutralidade de lado e está vestindo uma camisa verde. O jogo começa depois do hino nacional, que os Springboks finalmente conseguem cantar corretamente. Os All Blacks são adversários incrivelmente difíceis e conseguem uma vantagem em pontos rapidamente, mas François ajusta a estratégia do time de acordo, e logo os Springboks conseguem empatar. O tempo principal da partida acaba enquanto o placar ainda está 9-9, então 20 minutos de prorrogação são adicionados. Todos estão cansados, mas ainda tentam o seu melhor, e 5 minutos antes do fim, os Springboks conseguem virar o placar a seu favor. Então, eles passam o tempo restante defendendo seu lado, o que prova ser a estratégia certa. O árbitro termina a partida e declara os Springboks os novos campeões mundiais. Toda a nação celebra essa vitória, e muitas pessoas abraçam quem quer que esteja ao lado delas, independentemente da cor da pele. É o próprio Mandela que entrega a François o enorme troféu, e eles apertam as mãos enquanto agradecem um ao outro pelo que fizeram por seu país. Depois, o carro de Mandela fica preso no trânsito porque todos estão nas ruas comemorando. No entanto, Mandela diz ao seu motorista para não encontrar uma rota diferente, porque ele quer fazer parte dessa unidade. Chegamos ao fim do recap do filme Invictus. Inscreva-se no canal e deixe seu like para mais vídeos. Minha nota para esse filme é 7 de 10. Comente sua nota que eu darei coração. Assiste esse vídeo aí.